O problema é o monopólio. Esse argumento diz que a maioria, se não todos, os problemas do capitalismo são problemas de uma coisa defeituosa dentro dele ou de uma forma corrompida dele. Geralmente com a implicação de que o problema é o poder que as grandes corporações tomaram dentro do capitalismo ou da corrupção que acabou acontecendo dentro do capitalismo, não do capitalismo em si. Enfim, esse argumento não serve porque este monopólio ou corrupção, enfim, este suposto desvio, seja lá como você quiser chamar, é o único destino e o único resultado possível do capitalismo. Isso porque o capitalismo não somente tolera, como é estruturado em múltiplas relações que não somente permitem, como premiam a renda sem trabalho e a acumulação dela, tal como juros, aluguéis e lucro. Quando alguém não somente tem os meios para enriquecer sem a necessidade do trabalho, como já tem os mecanismos para concentrar tudo ao redor de si, como diabo você vai impedir na prática que essa pessoa vire um monopolista ou que pratique corrupção sem acabar com o, entre muitas aspas, livre mercado capitalista? A tendência do capitalismo à acumulação é observável. 2. O capitalismo não é violento. Esse argumento afirma que o capitalismo seria ético porque ele teoricamente não obriga a participação nele. Em teoria, você só negocia se quiser, só lida com dinheiro se quiser. Este argumento é falso porque, citando, se a propriedade representa alguma coisa, é a capacidade de uma pessoa usar violência, seja do tipo letal ou não letal, para impedir que uma pessoa use algo que ela mesma utiliza. Eu dependo do meu carro para me locomover diariamente. Se alguém tentasse me privar dele, poucos, além dos pacifistas mais escrupulosos, negariam meu direito de defendê-lo contra as investidas de um ladrão. Se você pega algo meu ou invade minha propriedade, sofrerá algum tipo de violência, seja por minha parte, do meu vizinho ou do Estado, se ele existir. Quanto mais propriedades alguém possui em uma área, mais violência terá que usar para garantir essa propriedade. Um indivíduo não consegue defender fisicamente uma grande área sem a ajuda de outros. Isso significa que ele precisará contratar algum tipo de força para fazer isso por ele. Isso pode ser feito indiretamente por meio de impostos com apoio da polícia ou diretamente, pagando uma empresa de segurança privada, não importa. A propriedade ausente, na prática, permite que uma pessoa ou um pequeno grupo detenha o monopólio da violência sobre outra pessoa ou grupo. Permite que o alcance do indivíduo se estenda muito além da ponta de seus dedos, atingindo os dedos de exércitos de capangas com coturnos, armados com cacetetes, pistolas e tasers. Se o Estado fosse abolido amanhã e substituído por um regime direto de propriedade ausente infinitamente adquirível, como os autoproclamados capitalistas libertários parecem achar adequado, tudo o que isso faria na prática seria criar um bando de estados policiais de segurança privada, controlados pelos mais ricos entre nós. O Estado seria substituído por muitos. Então, fazendo um resumo, o que esse ensaio chama de propriedade ausente, isso é, propriedade não validada por uso e ocupação, comumente chamada de propriedade privada, necessariamente tem em si um elemento coercitivo no que ele possibilita e justifica violência na sociedade, e a militarização da sociedade. Logo, dizer que o capitalismo não é violento é uma mentira. 3. Mas o investimento do capitalista? Este argumento sustenta que o capitalismo não necessariamente é injusto ou que não necessariamente há exploração do trabalho nele, porque o capitalista, o detentor do capital, também tem seus gastos para que a produção aconteça e, portanto, ele merece o lucro enquanto recompensa. Agora, respondendo, o princípio de que se você dá um gasto a alguém ou se essa pessoa faz uma contribuição para você, então você deve uma certa compensação a essa pessoa é decente e certo. Mas o problema aqui é que o capitalista necessariamente já foi compensado, uma vez que o lucro é por definição o resultado positivo após deduzir das vendas todos os custos e despesas. Como Benjamin Tucker explica, os socialistas afirmam que um dia de trabalho incorporado na forma de capital já foi totalmente recompensado pela propriedade desse capital, que, se o proprietário o empresta para outrem para uso e o usuário o danifica, destrói ou consome qualquer parte dele, o proprietário tem o direito a ter esse dano, destruição ou consumo reparado, e que, se o proprietário recebe do usuário qualquer excedente, além da devolução do seu capital intacto, o seu dia de trabalho é pago uma segunda vez. Porque, então, ele deveria poder ser pago uma segunda vez em um número infinito de vezes emprestando repetidamente o seu capital. Ao menos que o Sr. Denslow possa nos dar algum motivo, ele terá que admitir que toda partilha de lucros é uma besteira e que todo produto líquido da indústria deveria ir para as mãos do trabalho que não estava anteriormente incorporado na forma de capital. Em outras palavras, que os salários deveriam absorver completamente os lucros. 4. Você está usando um produto do capitalismo. Este argumento afirma que tudo o que eu disser seria uma contradição porque eu só tenho o computador que estou usando para fazer este vídeo por causa do capitalismo. Agora respondendo, não! O capitalismo não produziu meu equipamento. Nenhum sistema social ou conceito abstrato produz ou produziu qualquer coisa no mundo.
Sim, incluindo o socialismo, ele também não produziu nada. O que de fato leva a qualquer tipo de produção é uma mistura entre os recursos naturais ou natureza e o trabalho. Da mesma forma como a distribuição e a troca são partes inerentes do processo para que nós tenhamos acesso a essas coisas. Tendo estabelecido isso, é na verdade muito coerente da minha parte eu usar este computador como parte do esforço para a mudança para uma economia onde o trabalho é mais liberto, assim como a troca, a distribuição e onde há uma melhor preservação ambiental. Muito mais quando estou tentando obter um computador melhor. 5. O capitalismo tirou milhões da pobreza. Este argumento afirma que, na verdade, o capitalismo é muito virtuoso porque, principalmente a partir dos resultados produtivos da industrialização, milhões de pessoas teriam saído da pobreza. Agora, respondendo, alguém por acaso está falando para a gente voltar para o feudalismo? A ideia não é voltar para trás, é ir adiante. Logo, o quanto o capitalismo era melhor em comparação com o que existia antes, simplesmente não tem qualquer tipo de importância. Não é isso que eu estou advocando. 6. É uma forma de limitar o Estado. Esse argumento afirma que o capitalismo tem um papel importante porque o setor e a economia privada seriam um contrapeso importante para os poderes do Estado. Agora, respondendo, enquanto a preocupação com o Estado é completamente correta e justa, este argumento é falacioso porque ele é uma falsa dicotomia. Não é como se o Estado e o setor privado fossem as únicas forças que existem no mundo. Você pode sim ser contra os dois. E sim, algumas coisas podem ser alternativas aos dois. Desde as revoluções históricas do anarquismo, que eu fiz um vídeo a respeito, passando por iniciativas econômicas como cooperativas, que inclusive dão resultados impressionantes, e outras formas de propriedade coletiva de trabalhadores, ocupações, comunas e terras comunais, existem 1 milhão de coisas diferentes que não são nem Estado nem capital, e que na verdade são uma resistência mais forte a ambos que qualquer uma das outras duas coisas. Logo, novamente, este argumento é falso, porque eu não tenho que escolher um para ser contra o outro. 7. A competição do capitalismo corrige a ineficiência. Este argumento sustenta que o capitalismo na verdade seria ótimo porque a livre concorrência corrige a ineficiência na produção, e produtores menos eficientes ou que geram mercadorias inferiores vão ser superados por seus competidores. Respondendo, isso pode até acontecer uma vez ou outra, mas isso não acontece de forma confiável, muito menos replicável. Basicamente, nós voltamos para os argumentos 1 e 2. Quando você acumula uma certa quantidade de capital, na verdade você pode sim forçar um produto ruim no mercado. Dê uma olhada para basicamente todas as Big Techs fazendo isso agora mesmo. E aí existem os infinitos casos observáveis na prática, onde a competição, na verdade, não é para fazer um produto melhor, mas para obter o maior lucro possível, frequentemente abaixando a qualidade de tudo ou as condições de trabalho para quem produziu. Fora aqui, competição mais uma vez é uma coisa positiva, mas competição que funciona é competição justa. E competição justa é competição com princípios e limites muito bem claros e muito bem aplicados. Assim, isso exigiria alguma forma da tão temida intervenção na economia. 8. Capitalismo causa inovação. Este argumento afirma que o capitalismo seria ótimo devido à grande quantidade de inovação que a humanidade viveu sob ele. A minha resposta basicamente começa voltando para o item 5. Alguém está sugerindo voltar para a Idade Média? E daí? Eu quero uma sociedade com ainda mais inovação, não com menos. Fora aqui, notem aqui a enorme hipocrisia. Defensores do capitalismo sempre alegam que eles favorecem o mérito e o indivíduo, mas eles sempre apagam o mérito de incontáveis indivíduos, inventores, trabalhadores. Ora, quem é coletivista agora, né? Mas nós, que somos individualistas para valer, reafirmamos: ideias abstratas e sistemas sociais não criam nada. E o que nós queremos e vamos alcançar é um mundo onde a criação se realiza ao máximo possível, e onde os trabalhadores responsáveis por essa criação podem viver bem e não na miséria com o que criaram, além do que eles podem viver num ambiente estável. 9. O capitalismo recompensa as tomadas de riscos. Este argumento, muito ligado ao anterior, afirma que o capitalismo recompensa quem se desfaz de capital para tentar iniciativas incertas ou para inovar. Agora respondendo, então, ele só recompensa se essas inovações ou sacrifícios forem em prol de algo lucrativo. Quando se trata de algo benéfico para a humanidade, mas que não é nem monetizável nem rentável, aí ele não recompensa e muito menos incentiva. Vide, por exemplo, as incontáveis doenças cujas pesquisas para encontrar uma cura avançam com passos de tartaruga, porque são muito raras ou porque afetam em sua maioria pessoas pobres que não podem ser boas consumidoras. A regra aqui é se não dá lucro, não vai para frente. E antes que você considere trazer isso, exceções como, por exemplo, financiamento coletivo ou vaquinhas, são partes de um fenômeno maior de ajuda mútua que são bem mais antigas que o capitalismo.
E 10. A vida não é justa. Esse é o argumento de que isso pode até ser verdade, mas a vida não é justa e as coisas são do jeito que são. Respondendo, eu concordo completamente e você não faz ideia de quanta certeza você tem. De fato, a vida não é justa e por isso eu temo te informar, mas o capitalismo vai acabar você querendo ou não. Assim como foi com cada uma das formas sociais hegemônicas antes do capitalismo, que aliás enfrentavam oposições bem menores, bem menos bem-sucedidas e que cresciam numa velocidade muito menor. Deixa eu te fazer uma perguntinha. De quantas crises ou bolhas você se lembra? Estamos atualmente na das IAs, mas quantas você se lembra de antes? Todas elas certamente aumentaram e não diminuíram a oposição ao capitalismo. Então, como aceleracionista, eu te faço uma pergunta. Já que evidentemente a onda está vindo, você vai se afogar ou você vai surfar? Se você quer se afogar, pode só fechar esse vídeo e fazer qualquer outra coisa. Mas se você quer explorar outra opção, comece se inscrevendo aqui no canal e dá uma olhada nesse vídeo que está na tela agora. Muito obrigado e até mais!